Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versos 5 ao 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, título do nosso sermão: a comunhão com o Deus Santo e seus efeitos. A comunhão com o Deus que é santo, que é puro, que é limpo, que é justo, que é luz, e os seus efeitos. Os efeitos de estar em comunhão com Deus. Isso vai reverberar, ou influenciará, ou refletirá em nossos relacionamentos com meus irmãos, comigo mesmo e com o pecado. Semana passada nós iniciamos a exposição dessa carta e nós passamos algumas informações aos irmãos para que vocês estivessem inteirados do contexto. Uma carta que foi escrita pelo apóstolo João, provavelmente depois do Evangelho, lá para o finalzinho do primeiro século, ano 95 mais ou menos. O objetivo do apóstolo João ter escrito essa carta é confirmar que os crentes têm a vida eterna. Se o Evangelho é para que as pessoas pudessem crer em Jesus Cristo para a salvação, essa primeira carta de João foi escrita para que os crentes que já creram, que já professaram fé em Cristo, pudessem ter certeza da sua salvação. Como ele diz em capítulo 5, versículo 13. Essas coisas, pois, vos escrevo, ele diz, né? Capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevo a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. O contexto histórico também nós sabemos, pontuamos semana passada, esses irmãos estavam sofrendo ataques de falsos mestres, a partir das suas falsas doutrinas, mestres esses que tinham saído do meio deles, como diz no capítulo 2, a partir do versículo 18, que João vai taxá-los de anticristo. Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E nós vimos que esses falsos mestres, eles eram influenciados pela filosofia grega, romana da época. Uma filosofia extremamente pervertida, cujo ensino principal era um dualismo, em que eles acreditavam que tudo que era matéria era má. Portanto, eles negavam a divindade de Jesus Cristo. Um grupo gnóstico, né? Esse grupo é chamado de gnóstico. Uns negavam a divindade de Jesus Cristo, outros negavam a humanidade de Jesus Cristo. E assim iam semeando as suas falsas doutrinas, as suas heresias pervertidas que estavam colocando em perigo os crentes no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Então João escreve com o objetivo de assegurá-los de que eles tinham uma vida eterna, bem como também de combater esses falsos mestres e as suas heresias. E nós vimos semana passada que uma das coisas que João já começa iniciando na sua introdução da sua carta é fazer uma defesa das duas naturezas de Jesus Cristo.
Ele é divino, o verbo eterno de Deus, o verbo da vida, que é divino, que é Deus, que estava com o Pai, estava com Deus e que era Deus. Este mesmo se fez carne e habitou entre nós, de modo que João vai dizer no versículo do 1 ao 4, né? Semana passada foi o sermão em cima disso, que os seus olhos viram o verbo eterno que se fez carne, que se fez homem. Os seus ouvidos ouviram as suas palavras. Como se fosse pouco, João vai dizer, as nossas mãos apalparam com de respeito ao verbo da vida. E ele vai mostrar aqui, para que alguém pudesse ter comunhão com Deus e com eles, os apóstolos, com a igreja, era necessário que eles crescem. Que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Só dessa forma eles poderiam ser e ter a verdadeira alegria, conforme o versículo 4. Então, a partir do versículo 5, João agora vai desenvolver os efeitos da comunhão que alguém tem com Deus. Quais são os efeitos da comunhão que alguém tem com Deus? Ele vai descrever algumas coisas. Em primeiro lugar, no versículo 5, ele vai estabelecer um fundamento. Qual é esse fundamento? João vai apontar para o caráter de Deus. O caráter do verbo de Deus. O caráter daquele que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é Deus, divino, e se fez homem. E ele vai fazer uma afirmação dizendo que Deus, ele é luz. E o que isso significa? Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que João quer dizer com a afirmação de que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma? Irmão, João está apontando para o caráter do verbo da vida, que era Deus, que se fez homem, habitou entre nós, o qual é Jesus, o Cristo. Esse Jesus, que era Deus, que se fez homem, ele é luz. Está apontando para o caráter dele. O que significa que seu caráter é imaculado, sem mancha, sem sujeira. Ele é limpo, puro e santo. E nele não haver trevas nenhuma significa que ele não tem participação, associação ou comunhão nenhuma com a imoralidade, com a impureza ou toda e qualquer sorte de pecado. Portanto, o que João está dizendo é que a mensagem que da parte de Jesus, o Cristo, o Verbo que se fez homem, e que eles, os apóstolos, anunciavam, é que Deus é limpo, Deus é puro, Deus é santo, sem mácula, sem imundícia e sem qualquer associação com toda sorte de pecado. Por que João está dizendo isso? Porque João está estabelecendo primeiramente esse fundamento a respeito do caráter do Verbo de Deus que se fez carne. Dizendo que ele é puro, dizendo que ele é santo, dizendo que ele é limpo, sem mácula, sem defeito, que não tem parte, associação ou participação ou comunhão nenhuma com nenhum tipo de pecado. Por quê? Lembram o pano de fundo histórico? Contra quem João está protestando aqui? Os gnósticos. E o que é que os gnósticos criam e ensinavam e afirmavam? O dualismo grego. Qual era o dualismo grego? Tudo que é matéria é mal. Portanto, os gnósticos diziam que tudo que ele fazia na carne, exteriormente, não tinha influência nenhuma na sua comunhão com Deus. Veja que absurdo. Em outras palavras, os gnósticos diziam assim: nada que eu faça com o meu corpo macule ou prejudique a minha comunhão com Deus. Porque o que importa é o espírito. Porque tudo que é matéria é má, é ruim, está manchada. Portanto, nada que eu faço exteriormente, nada que eu faço com meu corpo, na carne, influencia a minha comunhão com Deus. Aí João diz: epa, o verbo que se fez carne, ele é luz. Isto é, ele é puro. Ele é santo. Ele é sem mácula.
ele não tem participação, parte, associação, comunhão nenhuma com qualquer pecado ou imoralidade. Portanto, vocês estão enganados em achar que o que vocês fazem com os seus corpos, com o que vocês fazem com seus atos externos, não tem influência nenhuma com a comunhão com Deus que vocês dizem servir. Por isso que João estabelece, primeiramente, esse fundamento a respeito do caráter do Verbo de Deus. Dizendo que ele é santo, que ele é puro, que ele é sem mácula, que ele é limpo, que ele não tem participação nenhuma com o pecado. Então veja o raciocínio. Vamos ler o versículo 5 e vamos ver o raciocínio de João. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Com esse pano de fundo em mente do que os gnósticos afirmavam. Não, o que eu faço na carne não tem influência nenhuma, não prejudica em nada a minha comunhão com Deus. Aí João vai dizer, não. Porque Deus, o Verbo que se fez carne, ele é santo. Ele é limpo, ele é puro. Portanto, e aqui, para ir para o versículo 6, a gente coloca um grande então, né? Se o Verbo que se fez carne, que é Deus, que habitou entre nós, que nossos olhos viram, nossos ouvidos o ouviram, nossas mãos apalparam, ele é puro, ele é santo, ele é limpo, ele é sem mácula, ele não tem parte ou participação nenhuma com o pecado. E nós afirmamos ter comunhão com este Deus. Então, um grande então, entre o verso 5 e 6. Então, agora versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Conseguiram captar o pensamento de João? O que é que ele está dizendo aqui? Ele estabelece primeiramente um fundamento a respeito do caráter do Verbo de Deus que se fez carne, dizendo que ele é santo, que ele é luz, que ele é puro, que ele é limpo, que ele não tem participação nenhuma com o pecado ou comunhão com ele. E se nós afirmarmos ter comunhão com ele, então, e andarmos em trevas, mentimos. Porque como eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus que é limpo, puro e santo, enquanto eu vivo no pecado? Trevas aqui é um sinônimo para pecado. Enquanto eu vivo na imundícia, enquanto eu vivo na imoralidade. Irmãos, a coerência do seu relacionamento com Deus refletirá e definirá seu relacionamento com os irmãos. Vou repetir. A coerência, o relacionamento correto com Deus refletirá e definirá o seu relacionamento com os irmãos. Se você diz que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com seus irmãos, isso é uma contradição. Manter comunhão com Ele, com Deus, é estar na luz que é Deus. E estar na luz que é Deus significa ter o caráter semelhante ao dele. E andarmos à semelhança de Cristo, vivendo de modo limpo, santo e puro, como Ele o é. O imitando no modo de como viveu entre nós. Porque somos luz no Senhor, portanto, somos filhos da luz e devemos produzir os frutos da luz, que é toda bondade, justiça e verdade, conforme diz Efésios 5, 8 e 9. Paulo vai dizer lá que nós somos filhos da luz e que, portanto, devemos produzir os frutos da luz, que consistem em toda bondade, justiça e verdade. É isso que significa andar na luz. É um estilo de vida, é um modo de viver. Andar nas trevas significa viver alheio à vida de Deus e com Deus, e consequentemente com os seus mandamentos. Uma vida imoral. Uma vida imoral, sem pudor, sem modéstia, sem verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos, que se dá por meio do seu único Filho, cuja natureza é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
São pessoas, estas que andam nas trevas, que vivem nas trevas, que apesar de professarem crer em Deus e terem comunhão com Ele, as suas vidas são completamente incoerentes com os que afirmam com seus lábios. Pois, apesar de estarem cheios de uma linguagem evangélica, o coração e suas atitudes demonstram uma longa distância de Deus. Vivem deliberadamente em pecado. Isso é o que significa andar nas trevas. É o que ele diz no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Os gnósticos diziam: o que eu faço com o meu corpo, na carne, no meu exterior, não atinge em nada o meu relacionamento com Deus. João vai dizer: não. Se você diz que tem comunhão com Deus, que é santo, que é justo, que é limpo, que é puro, a sua vida deve demonstrar isso. Se você está em comunhão com Ele, a sua vida demonstra uma vida limpa, pura e santa e afastada do pecado. Porque se dissermos que temos comunhão com Ele e vivemos uma vida imoral, pecaminosa, mentimos e não praticamos a verdade. Esse é o primeiro efeito. Qual é o primeiro efeito de manter comunhão com Deus? É que nós andaremos na luz. E andar na luz significa imitar Cristo. Uma vida limpa, uma vida pura, uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, piedosa. Mas a grande realidade e a triste realidade é que tem tanta gente que diz que tem comunhão com Deus, ou que tem Deus por seu Deus e seu Pai, mas as suas vidas dizem exatamente ao contrário. Se você perguntar a qualquer um aí fora aí, você crê em Deus? Creio. Ele é meu Pai. Ele é meu Deus. Ele é meu Senhor. Professam. Mas a vida diz o quê? Completamente ao contrário daquilo que afirmam com seus lábios. E assim se constituem, o texto diz, mentirosos e não praticantes da verdade. Mas tem um outro efeito, o versículo 7 vai mostrar, do que a comunhão com Deus resulta. Versículo 7. Se aquilo que eu afirmo com meus lábios em ter comunhão com Deus, e de fato eu andar com Deus, andar na luz, olha o que vai acontecer. Se, porém, andarmos na luz, andar aqui, irmãos, não é eu caminhar daqui para a orla, não. Não é uma caminhada a pé. É um estilo de vida, é um modo de viver. É minha conduta moral. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, olha o outro efeito. Mantemos comunhão uns com os outros. Se eu tenho comunhão com Deus, necessariamente eu terei comunhão uns com os outros. Eu terei comunhão com meus irmãos. Andar na luz significa manter comunhão com Deus, vivendo vidas limpas, puras e santas, em toda bondade, justiça e verdade, à semelhança de Cristo. Veja, se andarmos na luz, o apóstolo diz. Mais uma vez, o apóstolo João está enfatizando o modo de viver, a conduta, o caráter daqueles que professam crer e estar em comunhão com Deus por meio da fé no Jesus bíblico, como sendo uma confirmação de estarem na luz, isto é, em Deus por meio de Jesus, o Cristo. Percebem que o que a gente fala não tem muito peso? Não significa muita coisa aquilo que nós professamos ser. A nossa vida prática, o nosso modo de viver, a nossa conduta não confirme o
o que nós falamos com nossos lábios, como um selo de garantia. A ênfase aqui que o apóstolo João está dizendo exatamente isso. Se andarmos na luz, na nossa conduta, no nosso modo de viver. Agora, qual é o efeito? Versículo 7, parte B. Qual é o efeito de andarmos na luz? De termos comunhão com Deus? De vivermos vida piedosa? Mantemos comunhão uns com os outros. Irmãos, a consequência ou o efeito de uma verdadeira comunhão com Deus, isto é, uma vida vivida na luz, em Cristo, que é a luz do mundo, uma vida pura, limpa, santa, afastada do pecado, como o efeito da nossa união com Deus por meio de Cristo, é que também manteremos comunhão uns com os outros. Estaremos estreitamente unidos aos nossos irmãos. Estaremos fraternalmente em relação íntima com nossos irmãos, de mão dadas a eles, se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Perceber esse efeito da realidade do fato de estar em comunhão com Deus? Refletirá, definirá o modo como eu me relaciono um com os outros, o modo como eu me relaciono entre os irmãos. Eu quero aqui destacar um negócio muito importante. O apóstolo João aqui, ele não está falando da nossa união mística com o corpo de Cristo espalhado em todo o mundo, com a Igreja Universal. Ele não está falando da união mística que nós temos uns com os outros por meio da fé em Jesus Cristo. Isto é, os crentes daqui estão unidos pela fé no mesmo corpo e no mesmo Cristo com os crentes dos Estados Unidos, com os crentes da África, uma união mística do corpo de Cristo. Ele não está falando isso aqui. Não é essa comunhão que ele está falando, essa união com o povo de Deus espalhado em todo o mundo. Estamos misticamente unidos com todos, em todo o mundo. Mas João aqui está apontando para a comunhão local. Uma comunhão prática. Porque, irmãos, eu amar os meus irmãos amados e queridos lá da África é muito fácil. Não é? Não é fácil eu amar, olhar aqui no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, uma igreja de Jesus Cristo, povo salvo lá na África, cantando alegremente, felizmente, e dizer, ó, que coisa maravilhosa. Muito fácil, né? Amar esses irmãos distante. Por aqui. Quando a gente vê os erros uns dos outros. Quando a gente falha de fato uns com os outros. Fica mais difícil amar, né? Mas é exatamente esse tipo de comunhão que João está apontando. Porque amar a igreja universal é muito fácil. Ame a igreja local. Os irmãos daqui, que fazem parte deste corpo aqui, que lhe conhece e é conhecido, que se faz participante na sua vida e se deixa fazer participante na vida dele, que lhe exorta e é exortado. Esses aqui. Que erra conosco e a gente erra com eles. Mais difícil, né? É exatamente esse tipo de comunhão que João está destacando aqui. Comunhão uns com os outros. E se estamos em comunhão com Deus, estaremos também estreitamente unidos aos nossos irmãos. Estaremos fraternalmente em relação íntima com nossos irmãos. De mãos dadas com eles. Se alegrando com nossos irmãos que se alegram. Chorando com nossos irmãos que choram. Esse é o efeito de estar em comunhão verdadeira com Deus. O efeito de andar na luz. Viver na luz. É a comunhão que temos uns com os outros. Mas o versículo 7 também nos indica algo. Como o efeito verdadeiro de estar em comunhão com Deus.
é que também indica que os nossos pecados foram perdoados. Veja o final do versículo 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, a comunhão com Deus e, consequentemente, com os irmãos, evidencia, indica que meus pecados foram purificados por meio do sacrifício de Jesus, o Cristo. O selo de autenticação que meus pecados foram purificados por meio do sacrifício de Cristo é evidenciado, indicado pela comunhão que tenho tanto com Deus como com meus irmãos. Na estrutura gramatical aqui do texto, parece que a causa da purificação dos nossos pecados é a comunhão com Deus e com os irmãos. Mas aí a gente entra no problema. Por quê? Se a causa da purificação dos meus pecados é condicionado pela comunhão que eu tenho com Deus ou com os irmãos, não seria algo condicional, meritório. Mas o modo de se interpretar isso aqui melhor, e que eu entendo ser o correto, é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, é uma indicação, é um selo de autenticação de que meus pecados foram perdoados. É evidenciado por meio da comunhão que eu tenho com Deus e com os irmãos. Não é a causa. Então a comunhão com Deus e consequentemente com os irmãos evidencia, indica, aponta que meus pecados foram purificados por meio do sacrifício de Cristo. É o selo de autenticação que meus pecados foram purificados por meio do sacrifício de Cristo. É evidenciado pela comunhão que tenho com Deus e com os irmãos. O que isso significa? Significa que, se eu não tenho verdadeira comunhão com os irmãos, vai evidenciar que eu não tenho verdadeira comunhão com Deus. E, consequentemente, vai se mostrar, vai se evidenciar com isso, que meus pecados ainda não foram perdoados. Que o sacrifício de Cristo, a obra da redenção, ainda não foi aplicada na minha vida pelo Espírito Santo. E que, portanto, eu estou tão perdido quanto sempre esteve. Percebe que uma coisa está ligada à outra? Comunhão com Deus levará a comunhão com os irmãos, que indicará que meus pecados foram perdoados no sacrifício de Cristo. Vamos avante. Versículo 8 a 10 para nós terminarmos. O relacionamento correto com Deus refletirá e definirá no relacionamento comigo mesmo e com o pecado. Um relacionamento correto com Deus, a comunhão verdadeira com Deus, irá refletir e definir o modo como eu me relaciono com o pecado e comigo mesmo. Versículo 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui a gente precisa, mais uma vez, lembrar do pano de fundo histórico para nós compreendermos isso aqui, os gnósticos, os heréticos. Quando João diz assim, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum. João está protestando contra quem? Contra os gnósticos. Porque eles afirmavam que não tinha pecado nenhum. Eles negavam
teologicamente falando, o pecado original. A herança que nós herdamos do nosso primeiro pai Adão. Por conta de quê? Da filosofia grega, dualista, que fazia essa dicotomia entre o material e o espiritual. Tudo que é matéria é ruim. Portanto, tudo que eu faço na carne não influencia em nada a minha comunhão com Deus. E, portanto, o que é expresso na carne não diz nada a respeito de quem eu sou de fato, meu espírito, que é puro, que estou em plena comunhão com Deus. Portanto, eu não tenho pecado nenhum. Porque aquilo que está essencialmente ligado a Deus é o meu espírito e não minha carne, meu corpo. Portanto, eu sou completamente puro, sem pecado. E João vai dizer, epa, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então aqui no versículo 8 nós vimos que um crente, ele reconhece quem ele é. Ele sabe que herdou o pecado do seu primeiro pai Adão. Ele não nega a realidade de quem ele é essencialmente, diferentemente desses falsos mestres que estavam afirmando de que eles não tinham pecado nenhum. E aquele que pensa a semelhança desses falsos mestres, engana-se a si mesmo e, consequentemente, a verdade não está nele. Nove. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. João aqui já está mostrando a postura de alguém que de fato reconhece quem é essencialmente um pecador. Diferentemente daqueles que negavam que eram pecadores. Um cristão, ele vai dizer, eu reconheço, eu sei quem eu sou essencialmente. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, o fundamento da purificação e do perdão dos nossos pecados está onde? No caráter do verbo de Deus. Ele é fiel e justo. Ele é fiel em cumprir as suas promessas de que aquele que por meio de Cristo se chega a Ele, Ele perdoará. E Ele é justo por quê? Porque Ele não perdoa ninguém sem que primeiro seus pecados já tivessem sido devidamente punidos. E em quem foi punido? Em Cristo. É por isso que Romanos 3 vai dizer que Deus agora pode ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, ele continua sendo justo, ele não macula o seu caráter, e ele agora pode justificar aquele que tem fé em Jesus. Qualquer ímpio que tem fé em Jesus. Por quê? Porque significa que aqueles pecados daquele ímpio já foram devidamente punidos em seu filho. E de forma justa, ele pode perdoar aquele que tem fé em Jesus. Agora, evidentemente, aqui João está falando para crentes. E existe uma condicional para que nossos pecados sejam perdoados e purificados. Estamos nós no estado de cristão já. Qual é a condicional? Se confessarmos. Isso aqui também eu quero destacar algo aqui muito importante, irmãos. Essa palavra confessar, no grego, é olomogel. Sabe o que significa? Dizer a mesma coisa. João aqui não está falando de uma confissão geral. Uma confissão em que nós oramos aqui nos cultos, né? Depois de particularmente nos colocar diante de Deus, ou aqui, ou antes de iniciar o culto. Pedir perdão a Deus por nossos pecados específicos. Não é uma oração em que pediremos perdão pelos nossos pecados gerais. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, portanto me perdoa, tenha misericórdia de mim. Não é isso que João está dizendo. João está sendo específico no que diz respeito ao tipo de pecado que um cristão confessa.
Pecado específico. E receberemos o perdão e a purificação desse pecado se nós confessarmos. E confessar aqui é dizer a mesma coisa. Holomoguel, dizer a mesma coisa. É mais ou menos assim. Você mente e rapidamente o Espírito acusa sua consciência. Você quebrou o 9º mandamento. Você mentiu. Você pecou contra Deus. E nós, como cristãos, nós dizemos assim, Holomoguel, Senhor, eu menti. Percebem? É específico. Pecado específico. Senhor, tu diz que eu menti, Senhor. A tua lei diz que eu quebrei o 9º mandamento. Diz que eu menti e pequei contra ti. Portanto, Senhor Deus, eu digo a mesma coisa que tu está dizendo na tua palavra. Eu menti, Senhor. Nisto aqui, Senhor, eu menti. Portanto, me perdoe por esta mentira. Algo específico. Isso é confessar pecado, irmãos. Confessar pecado não é fazer uma oração geral. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sou um pecador. Eu mereço a condenação. Mas me perdoa, Senhor. Não. Confessar pecado, de acordo com esse texto, é ser específico. É pecado por pecado. A mentira, a cobiça, o adultério, o assassinato, a desonra. E dizer, Senhor, é isso mesmo que tu está me dizendo, Senhor. É exatamente isso que tu está me acusando, Senhor. Eu menti, Senhor. Eu cobicei, Senhor. Eu adulterei, Senhor. Eu desejei, Senhor. Portanto, pequei contra ti, Senhor. Eu confesso, Senhor, esse pecado. Portanto, me perdoa desse pecado, Senhor. E é fundamentado no caráter daquele que prometeu, fiel e justo. Ele perdoa o seu pecado. Fundamentado, amparado no sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Se dissermos que não temos cometido pecado, novamente, a ideia herética dos gnósticos. Uns diziam, nós não temos pecado. Outros diziam, eu não cometo pecado. Sou perfeito. Uns diziam que não tinha pecado essencialmente, ele não era um pecador por essência, por natureza, negando lá a transmissão do pecado original de Adão. Enquanto outros dizia, eu não cometo pecado. Eu tenho comunhão com Deus, e pelo fato de ter comunhão com Deus, eu não cometo mais pecado, eu não peco mais. Cheguei no estado de perfeição, eu cheguei no estado de conhecimento elevado, que me impede, que me garanta que eu não mais peco. Os gnósticos, a palavra gnose, conhecimento, era um conhecimento esotérico, conhecimento místico, que eles afirmavam ter e ter recebido da parte de Deus. E só eram alguns que tinham, não eram todos, eram os iluminados da época. E por conta disso ele dizia, não. Uns dizia, eu não sou um pecador, e outros dizia, eu não cometo pecado mais. Eu sou perfeito. E João está dizendo, se dissermos que não temos cometido pecado, piora a situação. Por quê? Versículo 8, se a gente diz que não somos pecadores, a gente se engana a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas no versículo 10, se nós dissermos que não temos cometido pecado, o que é que acontece? A gente faz de Deus um mentiroso. A gente está acusando Deus de mentira. Olha o que diz. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Agrava mais ainda, porque a gente faz de Deus um mentiroso. A gente acusa Deus de mentira quando nós afirmamos ou pensamos em afirmar que nós não cometemos mais pecado pelo fato agora de sermos e de estarmos em comunhão com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, irmãos, conclusão. E nessa conclusão, as aplicações. A sua profissão de fé não tem significância nenhuma se a sua vida, seu modo de viver, sua conduta não confirmarem as suas palavras.
não vale de nada a sua confissão de fé. Se a sua vida não confirma o que você fala. Como um selo de garantia. Enquanto a sua vida não for como um selo de garantia da sua profissão de fé, a sua profissão de fé não terá valor real nenhum. Não valerá de nada. Você será um hipócrita, um amante e praticante da mentira, cuja parte não é o reino dos céus, mas o lago que arde com fogo e enxofre. Conforme Apocalipse 21, 8, 22, 15. Irmãos, é completamente, destaco, impossível você estar em comunhão com Deus e não estar em comunhão com seus irmãos. Porque as Escrituras estão ali falando nesta noite que estar em comunhão com seus irmãos é o efeito do fato de você estar em comunhão com Deus. Em outras palavras, estar em comunhão com Deus necessariamente te levará a estar em comunhão com seus irmãos. E se uma dessas coisas não for verdade, a outra também não é. Se uma dessas coisas não for realidade, a outra também não é. O verdadeiro cristão não nega a sua natureza pecaminosa. Não nega que ele é, em essência, um pecador. O cristão sabe que herdou a natureza pecaminosa do seu primeiro pai, Adão. Negar essa verdade fundamental é negar o testemunho de toda a Escritura. É enganar a si mesmo e viver na mentira. O verdadeiro cristão, irmãos, não nega que ainda comete pecado. Pois ainda que ele seja uma nova criatura em Cristo, com um novo coração, com novas inclinações e afeições, a luta que há entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente verdadeiro. O que por vezes ocorre em cair alguns tipos de pecado. No caso de Davi. Negar essa realidade é chamar Deus de mentiroso, o que se evidencia que a sua palavra não está em você. Portanto, irmãos, pense nisso. Como eu já falei, essa carta é um teste para que nós nos analisemos se de fato somos aquilo que afirmamos ser, salvos. Amém.